Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão o professor Hélio Azara, ele que é professor da UFCG Campus Cajazeiras, que neste dia 12 de dezembro vai exibir um filme muito especial, muito atual, sobre essa atual conjuntura no nosso país, inclusive essa atual conjuntura política de uma turbulência incrível, para homenagear e trazer também muitas informações sobre o assassinato de um mestre de capoeira na Bahia, o Moa do Catendê. Professor Hélio Azara, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Inicialmente, eu gostaria que você pudesse fazer uma análise do que significa trazer aquela conjuntura, aquele assassinato na Bahia, para uma conjuntura nacional. Bom, boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder divulgar, né, esse filme que vai ser exibido amanhã, às 19 horas, no NEC, né, que é o Núcleo de Extensão Cultural da UFCG. Bom, é um filme muito atual, né, ele foi feito em velocidade relâmpago, né, pelo diretor, que é o Carlos Pronzato, que é um italiano, mas que mora no Brasil há alguns anos. Ele mora em Salvador, e no dia mesmo seguinte, né, no velório do mestre Moa, ele já começou a filmar, tomar imagens, né, de todo o processo, né, do velório, do luto familiar, etc. E o filme saiu em tempo recorde, logo depois do resultado final das eleições, né, já havia sido produzido, né, esse filme sobre esse contexto político, né, conturbado, né, onde a violência política foi a principal arma, né, de mobilização das pessoas em torno de uma candidatura que acabou logrando ser vitoriosa, mas o próprio título do filme, né, Mestre Moa do Catendê, a primeira vítima, é uma espécie de alerta, né, para a permanência dessa pauta da violência política, da aniquilação da diferença, do outro, como uma forma, como instrumento de ganhar força política e também de silenciar as minorias, né? O mestre Moa foi assassinado entre o primeiro e o segundo turno, né? Na verdade, na segunda-feira, depois do primeiro turno, né? E, por expressar a sua contrariedade com o resultado inicial do primeiro turno. Então, foi um crime político. Foi um crime político, né? Ele, embora fosse mestre de capoeira, já era um senhor de certa idade, né? E foi assassinado pelas costas, né? Por uma pessoa que não podia nem sequer conviver com a ideia da diferença, de que a pessoa, no caso o mestre Moa, tivesse outro posicionamento político, votasse em outro candidato, né? Então, a gente tem assistido a esse crescimento da violência política, né, no Brasil, né? Também, infelizmente, agora, durante a comemoração dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a Paraíba foi manchada de sangue novamente, né, quando dois militantes do MST foram assassinados, né, num crime bárbaro, político novamente. Então, o grande problema, quando as pessoas fazem uma política baseada em sentimentos, ou no ódio, ou na violência, é que isso foge do controle mesmo dos atores políticos, que muitas vezes incentivam isso irresponsavelmente, mas que não conseguem, como o próprio candidato Bolsonaro disse, controlar todas as pessoas que vão reagir às suas provocações. Inclusive, foi o modo como ele se referiu ao assassinato do mestre Moa, de que ele não tinha controle sobre as pessoas. Então, esses sentimentos, né, e particularmente a violência política, o ódio como instrumento político, né, ele tem sempre o perigo de que ele pode se voltar contra a sociedade em geral, mas até mesmo contra os próprios incentivadores do ódio, né? Isso não é muito incomum, que pessoas que têm esse tipo de posicionamento, que incentiva esse tipo de práticas, acabem sendo eles próprios vítimas de violência, que também foi o caso do processo político em que a gente acabou de atravessar no Brasil. Qual a importância, então, de se rememorar a figura do Moa do Catendê, trazer para esse contexto nacional, mas também para nossa realidade? Como você mesmo disse, 2 integrantes do Movimento Sem Terras na Paraíba foram assassinados, inclusive algo que chocou todo o nosso país. Qual a importância de se lembrar do Moa ao mesmo tempo em que esse luto se torna a luta? Sim, acho que o importante é mostrar
que, a despeito do resultado das eleições e a despeito de que a violência, né, tem sido prometida, né, em diversos momentos a gente ouve, né, o discurso de que a partir de 2019 as minorias serão silenciadas, etc. A ideia da exibição desse filme, né, que parte de alguns ativistas, estudantes da UFCG, é de justamente mostrar que haverá resistência, de que as minorias não serão silenciadas e nem se dobrarão à maioria, como disse em Campina Grande durante a campanha o candidato Bolsonaro, e que as pessoas que se sentem ameaçadas ou que se sentem, né, não incluídas no projeto futuro de governo e de poder do grupo que chegou a ganhar as eleições, eles resistirão, né, não ficaremos passivos, não esperaremos ser a próxima vítima, mas nós vamos nos manifestar, porque as liberdades democráticas ainda estão aí vigindo no nosso país, temos direito a exercer nossas opiniões, mesmo que não sejam majoritárias. Há também a pauta, né, do próprio movimento negro, né, porque o mestre Moa do Catendê era líder também do movimento negro. Há a pauta das minorias, né, LGBTs, dos estudantes universitários, de todos esses que se sentem, de algum modo, ameaçados ou jurados pelo próprio posicionamento que foi ganhando força na campanha. Em determinado momento da disputa política, né, numa transmissão ao vivo na Avenida Paulista, o então candidato disse que eliminaria os ativistas políticos e que eliminaria as pessoas de esquerda do Brasil. Então, um pouco o contexto, né, e a importância de exibir esse filme é mostrar que haverá sim resistência, que a sociedade civil organizada ou não resistirá, que as pessoas que adquiriram liberdades, que adquiriram direitos, não os trocarão, nem por emprego, como muitas vezes ele tem dito, que temos que optar, particularmente os mais pobres, terão que optar entre direitos ou o emprego, né? Nós não abriremos mão dos nossos direitos, na verdade a luta política é por mais direitos, né? A luta política deve continuar no sentido de que se amplie cada vez mais o espaço dos direitos, principalmente para as minorias, principalmente para aqueles que são, historicamente, né, silenciados na história do Brasil, porque, por mais surpreendente que possa parecer, se alguém analisa a política brasileira dos últimos anos, né, alguma figura tão pouco expressiva quanto o Bolsonaro chegar ao poder, né, os militares no poder, ao contrário de serem uma exceção, eles são uma espécie de regra na história do Brasil, né, em diversos momentos, a partir de golpes ou de formas diferentes, eles disputaram e conseguiram o poder no Brasil, mas a sociedade tem desde muitos anos resistido a isso, né, o Brasil resistiu à ditadura de 64, assim como resistirá a qualquer tipo de ataque às suas liberdades a partir de janeiro de 2019. A exibição do filme é aberta à comunidade em geral ou apenas para alunos da UFCG? Não, a exibição é aberta, né, gratuita. O NEC é uma produção independente? É uma produção independente. O Carlos Pronzato é um grande diretor, na verdade, ele tem uma lista extensa de filmes, né, geralmente com a pauta política, talvez, sei lá, já tem mais de 30 filmes, né, sobre greves operárias, sobre as ocupações de escola que aconteceram no Brasil recentemente. Ele é um documentarista político, né, e a exibição é gratuita. O NEC, inclusive, foi notícia recentemente, né, o jornal A União publicou uma matéria sobre o NEC, né, porque o NEC é um polo de cultura, né, e se torna cada vez mais um polo de resistência, né, aos ataques contra a cultura. Então, a exibição do filme é absolutamente gratuita, como tudo que o NEC faz, né, as aulas de capoeira também do mestre Baiano, nosso grande mestre local aqui de capoeira. A exibição é gratuita, às 19 horas, e logo após essa exibição também vai ocorrer uma discussão sobre produção cultural no Alto Sertão, né, que é também um tema muito importante. Qual o tempo de duração do filme? O filme tem 45 minutos. E aí essa discussão também vai ser feita pelo Oswaldo Moésia, que é também aqui da cidade, pela Verusa Guedes, que é produtora de cinematográfica, que organiza o Cine Açude Grande, e mediada pelo Naldinho Braga, que é o coordenador do NEC, professor da UFCG, também músico local, que muita gente deve conhecer. É muito legal, inclusive só gente boa, né, Ázaro? Só gente boa, só assim, as pessoas que estão à frente, né, e impulsionando a cultura juvenil, né, a cultura em geral no Alto Sertão, né, que tem todas as suas dificuldades, né,
mas particularmente as pessoas de Cajazeiras devem saber, né? É uma cidade muito cultural, uma cidade que tem uma tradição cultural muito grande, tem o maior teatro do sertão, tem bastante produtores de cinema independentes, tem muitas bandas, então a discussão, tanto quanto o filme, vão ser muito interessantes e eu acho que interessa a população em geral. Ninguém precisa concordar com a linha política do filme, a nossa pretensão é fazer uma discussão aberta, como sempre são as nossas discussões, então as pessoas podem ir lá debater, não quer dizer que será um ato contra o governo Bolsonaro, né? Nem contra as pessoas que pensam como eles, pessoas que quiserem discutir conosco, são muito bem-vindas, nós somos abertos e somos a favor justamente... Acho que o objetivo principal é esse, de fazer pensar, né? Fazer pensar e... A favor ou contra, né? Mas lugar, você formar a sua opinião sobre tudo, isso, né? Dar lugar ao pensamento plural e mostrar às pessoas que é possível conviver na diversidade, na diferença, e que ninguém precisa matar ninguém, né, por causa das suas opiniões políticas. Hélio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda e dizer de que sempre estaremos abertos para recebê-lo, assim como outros integrantes da UFCG, para a gente discutir e tornar também essa TV aqui um pouco que independente. Tá certo, eu gostaria de agradecer. E alternativa. É a segunda vez que eu já venho aqui, na outra vez eu falei um pouco mais sobre filosofia, espero voltar aí para a gente poder... Com certeza. Até conversar sobre a conjuntura, né, sobre esses próximos passos aí do Brasil, porque eu acho que vai ter muito assunto, 2019 promete muito. Hélio, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.